Olá, amados, a paz do Senhor Jesus. Na palavra do dia, quero trazer para vocês um texto que se encontra em Mateus 9, do 27 ao 34, que diz: a cura de 2 cegos e um mudo. Ou seja, não sei qual é a cura que você deseja, né? A cura que você precisa, a cura que você anseia, mas sabemos que o nosso Deus é um Deus poderoso e pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Como profetas e mensageiros da palavra de Deus, não podemos deixar de anunciar o reino e muito menos dizer que Jesus ainda cura, que Jesus é o mesmo, que Jesus faz, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, amém? Agora que Ele faz na hora que quer, do jeito que quer, como quer e usa quem quer. Vamos meditar. E partindo Jesus dali, seguiram-lhe 2 cegos, clamando e dizendo: tem compaixão de nós, filhos de Davi. Ou seja, como muitos sabem, o Senhor Jesus, quando andava na terra, ele andava de aldeia em aldeia, ou seja, de cidade em cidade, de terra em terra, né, anunciando o reino da palavra de Deus. E não é diferente, como eu já falei, dos demais profetas, né, profetas da palavra, mensageiros do Senhor, que somos nós que levamos a palavra do Senhor, aonde o Senhor nos enviar ou aonde nos facultar o convite, né? E assim era Cristo. Ele também vivia de aldeia em aldeia, anunciando a palavra do Senhor. Então, como os discípulos dele, como filhos, como herdeiros, como geração eleita, como profetas, mensageiros, como já falei, nós levamos a palavra do Senhor. E diz, né? Esses profetas e mensageiros são o quê? Pastores, missionários, pregadores ou preletores, todos que foram chamados para anunciar a palavra do Senhor Jesus. E diz o texto, né, que ele saindo dali, ou seja, não está se referindo qual local que ele estava, mas era um lugar, dá para entender diante do texto, que era em Israel, onde ele, né, vivia, como eu já falei, de lugar em lugar. Ele seguiu ele 2 cegos, clamando e dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus disse-lhe: crede vós que eu possa fazer isto? Disseram eles: sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. Como sabemos também, uma multidão o acompanhava, né? Sempre acompanhava Jesus. E muitos eram os milagres e prodígios que ele fazia. E não é diferente nos dias de hoje. Deus ainda usa pessoas, usa seus servos, como eu já falei, para cura, para libertação, né? E muitos milagres podem ser através de algumas pessoas que o Senhor assim o capacita. Muitas das vezes, hoje em dia, nós não vemos talvez tantos milagres, porque às vezes a incredulidade impede do Senhor Jesus operar. Não era diferente, né? Isso não quer dizer que não era diferente do tempo de Jesus. A Bíblia diz que na terra dele também não fazia grandes milagres, prodígios, porque o povo não cria. Então, o Senhor tocou-lhes, né, e eles foram curados. Ou seja, o Senhor falou: seja feito segundo a vossa fé. Que muitas das vezes falta é a fé, para alcançarmos a vitória, para alcançarmos a cura, para alcançarmos o que a gente almeja e deseja, né? Mas que o Senhor faça conforme a sua fé. E os olhos lhe abriram, e Jesus ameaçou-os, dizendo: olhai que ninguém o saiba. Mas tendo ele saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. Ou seja, Jesus era tão prudente que ele fazia ali os milagres, né, com o poder, através do seu Pai Celestial, que é o nosso Deus. Ele fazia o milagre, mas pedia para aquele que recebia o milagre não contasse, né, não ficasse anunciando: eu recebi isso, eu fui curado, eu fui liberto, eu fui abençoado, né, porque, enfim, isso não é legal, né, ficar se exaltando, ficar dizendo que faz isso, que faz aquilo, e no fim a gente sabe que não faz nada. Mas que sejamos humildes como Jesus, né? Aqui a gente já tira uma grande lição. Sejamos humildes como Jesus, não fiquemos divulgando certas coisas sem necessidade ou antes do tempo. E expulsou, mas mesmo assim o pessoal, ele não obedecia, né? Ele chegava e falava: eu fui curado, eu era cego, Jesus me curou, eu era aleijado e hoje posso andar. Então, infelizmente, não obedeciam ao mandado ou à ordem do Senhor Jesus. E havendo eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. Como o texto dizia, né? O tema dizia: a cura de 2 cegos e um mudo.
os cegos foram curados, como também esse mudo também foi curado. Então, independente da doença, independente da situação, o Senhor ainda é o mesmo, né? Ele faz porque o seu poder não é limitado. Agora faz na hora que quer, como eu já falei, do jeito que quer e usa quem quer. Só basta a gente termos fé, né? Às vezes você é curado através de um copo com água, né? Muitos irmãos gostam de ouvir alguns programas evangélicos que às vezes com um copo de água é curado. Por quê? Porque foi a fé. Aí eu vou dizer que não? Não, porque se a fé, talvez a fé não foi no copo d'água, mas tipo assim, foi um, vamos dizer, foi um, como é que eu posso dizer? Foi a simbologia, né? Que a água representa a palavra de Deus. Então, ali ouviu a palavra e tomando a água, né? Foi curado. Eu não tenho esse hábito, mas quem assim tem, eu não vou criticar, não vou julgar, porque há mistérios que só a Deus pertence. E, enfim, o texto continua a dizer: e expulso o demônio falou mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo: nunca tal se viu em Israel. Mas os fariseus diziam: ele expulsa os demônios pelos príncipes dos demônios. Ou seja, aquele espírito mudo que atingia aquela pessoa, como diz o texto, como diz o texto, e havendo eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. Quer dizer que o moço, ele estava mudo e ele estava endemoniado. Era, além, aquela mudez não era algo só natural, né? Mas vamos dizer, 50% era espiritual. E esse espiritual era o que? O próprio demônio que o prendia, ou fechava a sua boca, para ele não falar, né? E assim não ter a sua voz sadia, como nós hoje falamos. Então, não é diferente que o Senhor ainda pode fazer nos dias de hoje. Ele tira a trava, ele faz milagres, prodígios e sinais, para que muitos vejam e acreditem no poder de Deus. Outro dia, né, eu escutei um pastor contando que tinha uma criança que estava doente, e era algo que eu não lembro agora no momento, mas através de um irmão, Deus fez um milagre, e aquela criança, através do batismo no Espírito Santo, né, que nós cristãos acreditamos no batismo do Espírito Santo, aquela criança foi curada. Então, o poder do Espírito Santo, o poder do batismo do Espírito Santo ainda faz milagres. Não é diferente, não foi diferente na vida daquela criança, não foi diferente na minha, e não é diferente na vida de muitos que assim o Senhor queira fazer. E aqui a Bíblia diz que esse espírito, né, de mudez e o demônio saiu. Então, que você possa crer, que você possa acreditar, independente que seja a sua libertação que você almeja, deseja, seja liberto, seja curado pelo poder do Senhor, porque eu, Kessia, não posso dar a sua libertação, eu, Kessia, não tenho esse poder, mas o Senhor Jesus, ele tem esse poder, e esse poder ele dá, e é gratuito, né, lindo? Ele dá a cura gratuita. Muitas das vezes quer dar algo em troca, mas Jesus, ele não dá algo em troca. Jesus não é lindo e maravilhoso? E ele, além de fazer esses milagres, só que os fariseus, sempre vai ter os fariseus. Quem são os fariseus? São, às vezes, alguns até cristãos, que se dizem cristãos, e eles não acreditam no poder de Deus, eles não acreditam nesse milagre, eles não acreditam que o Senhor é capaz de fazer obra tal. Então, por isso que às vezes impede do Senhor fazer milagres e sinais. Mas vamos continuar crendo que o Senhor ainda tem muitos servos de Deus na terra que são usados, né, pela misericórdia e pelo poder da palavra. É a palavra que cura, é a palavra que transforma, é a palavra que tira mudez, que tira, né, que liberta o homem de todo garra do inimigo, e ainda faz prodígios e sinais. Se for surdez, se for mudez, se for cegueira, né, seja espiritual ou física, o Senhor, ele tem esse poder de fazer milagres. E o Senhor não era ausente, né? Nem é diferente de hoje, que muitas vezes dizia assim: muitos são usados pelos demônios. Talvez eu, Kessia, já tenha ouvido isso, né? Ah, ela não é usada por Deus. Será? Então, assim era com Cristo, assim é com muitos servos do Senhor. Mas que eu e você seja usado pelo Espírito Santo do Senhor, independente que A ou B diga ao contrário, porque o Senhor é que faz todas as coisas, e você só se posicionar que Jesus também pode lhe usar. Amém? Fique com essa palavra e meditem.